E é com muita alegria que eu recebo hoje, para uma conversa aqui nesse espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora de Rio Branco, no Acre, Elisângela Mendonça, que a partir de agora eu vou chamar de Eli. Eli, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber por uma conversa. Prazer é todo meu, eu que fico grata pela oportunidade de estar aqui compartilhando com outros colegas a nossa experiência. Eu acredito que trocar a experiência entre educadores é das principais armas que nós temos para mudar a educação, para mudar a sociedade, porque quando a gente se junta, se une, troca a experiência, a gente contribui melhor com a educação e com a sociedade. Com certeza, nós ficamos mais fortes, né, Eli? Ficamos mais fortes, certamente. Começa contando para a gente por que Eli é professora. Como é que foi isso para ti? Bem, eu sou professora porque aqui no nosso estado as opções de trabalho, digamos assim, eram poucas, né? E a minha mãe tinha essa vontade de que eu entrasse rápido no mundo do trabalho, né? Mas você sabe que entrar no mundo do trabalho não quer dizer ser bom professor, né? Então, eu acabei que entrei atrás também desse sonho de trabalhar e de ficar bem, né? Fiz o magistério e aí assim, entrei na educação, mas aí as causas e a sala de aula e a vida dos nossos alunos, a escola, o movimento, a escola viva, isso vai te conduzindo, por mais que você entre na educação pensando que vai ser uma fase, que vai ser só um trabalho, que vai ser só, você não consegue se você realmente é um educador, porque você sente a necessidade de esse, daquele, de mais outro, e as coisas vão acontecendo na nossa vida quando você vê, está no sangue, até quando você vai na rua, as pessoas perguntam para você é professora, né? E assim eu entrei na educação, sabe? Mas maravilhoso a minha vinda até aqui, a minha trajetória, quem eu me construí, foram feitas com muitas partilhas, e com isso que a gente está fazendo aqui, construindo umas com as outras e uns com os outros. Então, a educação te capturou. A educação me capturou. Tu és professora, tu é formada em pedagogia, né? Mas tu estás diretora de uma escola, sim, né? Estou e de uma escola bastante peculiar, né? Uma escola na zona rural, apesar de ser próxima, né, do centro urbano, mas uma escola que está no meio de uma área de proteção ambiental. Conta um pouquinho como é que é essa escola, a realidade dela. A nossa escola, ela é uma escola situada nas proximidades urbanas, né? Era uma área de preservação ambiental de mata fechada, de repente veio o progresso e uma estrada cortou essa área, né? E a escola ficou recuada. Então, com esse recuo da escola mais para saindo mesmo da zona de zona urbana, né? Houve também invasões de terra e a escola acabou se tornando a única escola dentro da área de preservação ambiental, do que restou da área de preservação ambiental, né? E a clientela mudou também, porque houveram invasões de terra e a nossa escola acabou tendo uma clientela mais vítima de violência, mudou toda a cara da escola com o passar dos anos, né? E a nossa escola ela é a única que oferece para os alunos esse vínculo, né? Com o mundo social, com o mundo letrado, com os livros, com as oportunidades. Então, a gente procura desenvolver na escola um trabalho voltado não só para a preservação dessa área ambiental, deixando os alunos conscientes do que é uma APA, a importância de viver dentro de uma APA, né? Por que eles estão ali, não só as questões ambientais, mas como eu sou também especialista em educação étnico-racial, a nossa escola é muito envolvida com as questões raciais, a gente trabalha o ano todo projetos, a gente faz com que esse aluno se sinta, se pertença, né? Faça parte daquele ciclo, daquele meio. A nossa escola ela é viva e a gente procura trazer os nossos alunos para essa vivência, para essa troca de experiência, para esse lugar tão maravilhoso que é a escola.
Então, a gente faz com que esse lugar seja um lugar maravilhoso e apaixonante de se estar. Nossa equipe trabalha para isso, para que eles se sintam bem, para que eles se sintam acolhidos, para que eles consigam perceber que é na escola que a gente pode encontrar uma visão de mundo melhor, uma sociedade melhor. A escola que pode ser essa referência desse mundo que a gente quer construir. É a escola que pode ser essa referência. E a escola não se faz só, não é, Cris? A escola é o diretor, é o professor, é o rapaz do portão, é a merendeira, é a moça da limpeza, porque não adianta você ser um diretor que acredita nas coisas e tu não envolve a tua equipe, né? Se tu não envolve a tua equipe, os professores não acreditam no teu trabalho, a moça do portão vai destratar os alunos, a moça da limpeza vai achar que limpar a escola está sendo demais, que os meninos estão bagunçando demais. Então, a gente precisa fazer esse envolvimento, fazer com que todas as pessoas estejam imbuídas no mesmo propósito, que é melhorar, né, que é ofertar o melhor trabalho que a gente possa ofertar dentro daquela comunidade. A gente acreditar que nós estamos ali para transformar aquela sociedade. É basicamente isso. É basicamente isso, mas é um trabalho Gente, eu fico é com um os meus trabalho olhos bastante complexo, né, Eli? Porque a gente está muito falando de uma complexo. coisa muito potente, né? Não só o Sim. projeto Muda Mundo, mas há outros projetos também que partem desse pressuposto de que a gente resgatar valores na escola, a gente vai oferecer oportunidades, sinalizar que existe um outro mundo. E isso não é um discurso, né, Eli? Como tu está dizendo, assim, isso é uma prática, a gente tem que viver esses valores. Temos. A E, gente e precisa, pois não. a gente precisa ir para a escola já pensando que a nossa prática é que vai mudar. Não é o que a gente aprende na universidade, não é o que a gente aprende nos livros, é a nossa prática, é o nosso dia a dia, é a nossa vontade de fazer. Porque às vezes você vem com uma carga de conhecimentos, você aprende um monte de coisa na universidade. Desculpa que meus olhos ficam lacrimejando, eu passei aqui uma base, acho que irritou um pouco. Entrou dentro do Então, olho. você vem com um know-how de conhecimentos acadêmicos, e quando você chega na realidade da escola, ela te dá uma outra coisa, você fica, nossa, eu não aprendi isso, e agora o que eu faço? Né? Como que eu faço com um aluno, por exemplo, que passa a noite vendo o pai se drogando? Isso não ensina lá na universidade. Né? Como que eu faço, por exemplo, com uma criança que ela não veio para a aula porque ela estava vendendo doce, né? Ela teve que sair para ajudar os pais e ela passou uma semana sem vir. Ou que alguma vítima de facção, de repente, tomaram sua casa. Tomaram sua casa, mandaram embora, e agora? Faz o quê? Né? Então, essas coisas a gente precisa se unir para somar e para compartilhar saberes, para a gente identificar esses problemas. Porque a criança, Cris, ela aprende apesar de todas essas mazelas, a criança aprende. Agora, nós precisamos entender de que maneira a gente vai levar esse conhecimento, como que a gente vai possibilitar essa entrada dessa criança nesse mundo, sem que ele amenizar um pouco essa dor que ele vem trazendo, né? Porque a gente é mais acostumado a ver muitos professores, esse menino não quer nada, esses meninos não param, porque esses meninos são a peste. Eu ouço muito isso, né? Então, a gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa ver que se nós somos a única esperança, e aí quando ele chega em nós, a gente fala isso, aí acabou tudo. Aí não tem mais nada. Não é verdade? Tem que enxergar o que está por trás disso, né? Está por trás disso. Eu fico imaginando, ele assim, o quanto isso seja desafiador, e fico imaginando também a importância que a escuta, que o diálogo entre vocês, adultos da escola, seja uma ferramenta fundamental, né? Porque não é fácil no dia a dia lidar com essa realidade, e ela toca a gente, né? Isso mobiliza a gente. Como é que vocês fazem essa partilha? É por meio do diálogo mesmo? Da conversa? É por meio do diálogo, é por meio de conversa, porque, Cris, como a gente de escola rural e no nosso estado a gente tem muita carência de professores efetivos, por exemplo, o nosso círculo ele muda muito, né?
Então, um dia você está com uma equipe, no outro ano você está com uma outra equipe. Então, essa conversa ela tem que ser o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem que chamar, você tem que convencer, você tem que explicar, você tem que sensibilizar. Primeiro de tudo é conquistar. A gente precisa conquistar os nossos parceiros, os nossos pares, para essa luta, porque é uma luta diária. Então, essa luta não pode ser por imposição, ela tem que ser por conquista. Eu não vou dizer para você que 100% do quadro de professores e 100% dos funcionários, eles atuam dessa maneira, eles estão ali envoltos nesse projeto, eles estão juntos. A gente não consegue, né? Porque 100% é praticamente, seria o céu, mas a gente consegue, assim, 90%. E se 90% está com vontade de fazer, a gente faz, entendeu? Porque os 10% a gente vai carregando eles. Vamos junto que você vai ver como é que é legal, e aí a gente vai. E às vezes contamina, né? Às vezes contamina esses 10% também, né? Contamina, na maioria das vezes a gente contamina. Eles acabam indo, eu vou, mas aí quando chega lá, foi tão bom, foi tão bacana, foi tão legal. E formação. Formação também é um ponto muito crucial, Cris. A gente precisa parar tudo. Não vou dizer que a gente tem que parar uma semana, um mês, não. Mas a gente precisa, o tempo todo, parar tudo e estudar. Porque o professor ele tem que estudar. Não é só conversa, não. A gente tem que ler, a gente tem que se instruir. Porque os conteúdos que a gente traz da faculdade são poucos, né? Então, a gente está com um problema de indisciplina, está muito grande o nível de indisciplina. Então, vamos ver um estudioso aqui do nosso estado que fala sobre indisciplina escolar. E a gente tem aqui, né? O professor Igor Barreto, da UFAC, ele tem um material maravilhoso sobre esse assunto. Então, vamos trazer o Igor aqui para a escola, né? E ele vem, ele faz aquela palestra. A gente está com problema em os alunos não estarem querendo muito participar, então vamos ver uma atividade, vamos ver uma formação, vamos ver um encontro, para a gente trabalhar práticas. Vamos participar de um cursinho sobre prática. Talvez é a nossa prática que não esteja agradando. Nossa prática não está boa, então vamos. E a gente vai buscando o tempo todo buscando, porque a gente precisa estar o tempo todo buscando. E como é que foi a pandemia, que ainda é pandemia, né? Que não nos ofereceu essa oportunidade, assim, para aí, vamos estudar e vamos ver o que dizem sobre esse momento. Foi um momento que simplesmente a gente teve que mudar, teve que tomar algumas decisões, e nas escolas essas decisões também tiveram que ser rápidas e dolorosas, eu imagino. Como é que foi a pandemia para vocês no contexto da tua escola? Olha, nossa escola, como é uma escola rural e de crianças com baixa renda, como eu acabei de falar, de famílias com baixa renda, a maioria não tem acesso à internet, né? Então, o que a gente fez? Bem no início da pandemia, quando a pandemia estava bem forte mesmo, a gente afastou, né? Todo mundo ficou de isolamento, e aí a gente começou a se reunir online, muitos professores, muitos colegas não sabiam, porque não é vergonha para ninguém, você vê que a gente tem dificuldade, né? Eu não sei criar esse link ainda, sabe? Eu fico sempre pedindo, mas a gente foi se organizando e fazendo reuniões online, pensando nas apostilas para a gente mandar para os nossos alunos. E aí a gente ia nas casas das crianças, deixava na sacolinha no portão as atividades, conversava de longe, voltava para casa, e depois os pais iam na escola, deixavam lá na frente, na gradezinha da escola, as atividades na sacolinha, a gente recolhia, higienizava. Então, o primeiro momento, a gente foi reunião online, que nós primeiro nós tivemos que aprender a fazer reunião online, né? Esse foi o primeiro passo. Depois, nós começamos a fazer as reuniões online para pensar no que nós faremos para oferecer os alunos o melhor, né? Então, a gente começou com as apostilas, o Estado também forneceu aulas na televisão, pelo rádio, né? Então, ligava na emissora, no rádio, e eles se conectavam. E aí, aquelas aulas que passavam no rádio, aqueles alunos que tinham acesso ao telefone, a gente criou os grupos do WhatsApp. Vocês viram aquela aula no rádio? Não, falou disso e disso, e aí os professores iam dando esse feedback para os alunos no WhatsApp e nas apostilas. E a gente agora ainda está retomando também, né, essa questão toda aí das aulas, tanto das aulas impressa, quanto das aulas pelo WhatsApp.
A gente ainda não voltou 100% com todas as turmas, porque, como eu te falei, a nossa escola é rural, então tem uma parte que precisa de transporte escolar, né? E nessa época do ano aqui no Acre, chove muito. E aí o ônibus não dá acesso a alguns ramais, porque atola, porque às vezes a gente vai buscar o menino, aí o pobre motorista fica lá até 9 da noite preso, atolado no ramal. Então a gente ainda está com um pouco de dificuldade de retornar, tanto por conta da pandemia, quanto por conta do acesso, que a gente tem dificuldade nessa época do ano. Mas mesmo assim, nós estamos trabalhando. Às vezes nós mesmos vamos a pé, chega na casa daquele aluno que já está com alguns dias que não aparece, a gente vai lá na casa dele, chega lá e vê com ele o que está acontecendo, pega as atividades, deixa outras atividades, faz um feedbackzinho com ele ali, e a gente vai tentando fazer o que a gente pode e o melhor que a gente pode nesse período tão atípico para todo mundo, né? E como é que está esse aluno, Eli, assim, esse aluno que está conseguindo retornar, ou mesmo esse aluno que vocês buscam ativamente, né, por várias questões ainda não consigo retornar, como é que o que vocês estão encontrando? Como é que eles estão? Cris, acredita que esse ponto que você falou agora é um dos pontos que a gente tem mais discutido na escola, porque a gente sempre fala assim, as nossas reuniões a gente fala, gente, os nossos alunos aqui na escola, nós éramos a única ponte deles, né? Nós estávamos aqui para fazer esse intercâmbio da vida social com essa vida que eles têm na comunidade, que é uma comunidade isolada, que é uma comunidade violenta, né? Nós estamos 2 anos sem esses alunos. Quem são esses alunos que vão voltar depois de 2 anos sem estar frequentando a escola, sem estar nesse movimento que é a escola, sem estar nesse acolhimento nosso, sem estar nesse fervor, não é? Quem são essas pessoas agora, depois de 2 anos? E como eles estão voltando aos poucos, a gente tem ido aos poucos, a gente ainda está encontrando eles um pouco assim, digamos, isoladamente, porque a gente consegue perceber aluno, é no social, né? É eles Uhum. juntos, aí eles são alunos, né? Eles sozinhos, eles não são alunos, eles são pessoas que a gente vai lá, um indivíduo, uma criança, um adolescente, né? Mas eles juntos é que eles viram alunos, né? E aí tem todo aquele burburinho, tem toda a junção de pessoas, né? Então, nesse primeiro momento, ainda está bem tranquilo, eles estão com muita dificuldade, têm deficiência cognitiva, sim, e a gente está tentando resolver lentamente. A gente sabe que a educação ela não dá passos largos, os passos da educação são lentos, né? Tem muito demorado, mas a gente tem aí um déficit cognitivo, sim, com certeza. E os alunos de zona rural são ainda mais prejudicados que os alunos de zona urbana, que têm mais acesso, né? Mais acesso à comunicação, mais acesso a tudo, né? E a gente sabe que a gente vai ter muito trabalho, se nós conseguirmos voltar presencialmente, né? Está vindo aí um novo vírus, a gente não sabe o que espera de nós, né, amigo? Mas a gente sabe que vai ser muito trabalho, e que não vai ser tão logo que a gente vai conseguir sanar ou resolver esse déficit cognitivo que a gente está deixando nesses 2 anos. É triste, mas é a realidade. Um déficit cognitivo, também sequelas psicológicas, né? Eu Essas imagino. daí também, psicológicas também, realmente. E não só nos alunos, né? Os professores também, porque muitos dos nossos colegas perderam parentes queridos, né? Entes queridos, perderam parte da família, perderam amigos, então estamos todos sequelados, né? E estamos adoecidos psicologicamente, enfraquecidos, né, psicologicamente, e aí tem mais, e mesmo adoecidos e enfraquecidos psicologicamente, nós temos que nos desdobrar para tentar melhorar esse déficit que a gente está deixando para trás, cognitivo nos nossos alunos. Então, veja que o professor, ele está puxado, mas junto a gente vence. É mais do que nunca, né? Eu acho que é a união de esforços, né? Um dá a mão para o outro para tentar reverter esse momento super complicado e que, como tu disseste, infelizmente ainda a gente tem um tempo, né? Não só para recuperar as questões cognitivas de conteúdo, mas também esse ambiente assim mais tranquilo e eu Sim. imagino que são muitas noites perdidas de sono pensando nisso, né, A gente Eli? fica pensando e traçando estratégias, né? Ah, eu acho que nós vamos fazer assim, eu acho que talvez assim, talvez assim. É melhor a gente ir por aqui. E aí a gente se reúne, a gente vê.
Mas o bom é que é nesse movimento que a gente cresce, né? É Uhum. nesse movimento que a gente vai acabar encontrando uma saída, sim. Por enquanto, nós estamos com a saída que é a trivial, né? Digamos assim, Cris. É aquela de retomar conteúdos, de fazer aquela conversa, do acolhimento, mas a gente vai acabar encontrando o nosso caminho, sabe? O caminho de fazer e o caminho de superar. Eu tenho certeza disso. Cada escola com seu grupo, com seus professores, e a gente junto nesse mundão aí, nesses momentos como esse, sabe? A gente vai encontrar um caminho. Vai demorar um pouco, porque a gente sabe que não é para já, mas a gente vai encontrar. Porque pensa, gente sabida é professor, né? É verdade. E é uma costura, né, Eli? E o que eu acho lindo no pouco assim que tu relataste sobre a tua escola é que é um trabalho diário, integrado. Então, por exemplo, a questão Sim. ambiental não é lá no 5 de junho, né, que se Não, trabalha. não A pode ser. questão étnico-racial não é no dia 19 de abril ou no 20 de novembro, é um trabalho diário, né, trabalhando assim o ser humano na sua Já. inteireza e esses temas também, né, estão todos conectados, né? Isso é complexo, mas é um resultado lindo também que traz, né, essa complexidade É. toda. É porque a gente precisa pensar, né, Cris, que, por exemplo, lá na nossa escola, a Rui Azevedo, por exemplo, tem essa questão ambiental, como eu sou especialista em educação étnico-racial, mas você chega naquele lugar, não dá para você pensar só no dia do meio ambiente, porque as crianças eles são moradores da APA. Então, Uhum, não dá para você esperar até o dia para falar sobre a APA, né? uhum, Sobre uma área de preservação ambiental, sobre quais são os benefícios de uma área de preservação ambiental para uma sociedade. Por que que vocês moram numa área de preservação ambiental? O que que tem que ter numa área de preservação ambiental? Isso é uma vivência deles. Então, a gente não pode se eximir de trabalhar isso e deixar para um dia só. As questões étnico-raciais, quem são a maioria das pessoas que moram naquela comunidade? Porque a gente sabe quais são a maioria das pessoas que, que fazem a base social. As pessoas que fazem a base social e que estão na comunidade, nas proximidades urbanas, que sofrem violência urbana, são negros, né? E nós temos ainda lá bastante indígenas, eles vêm dos municípios, né? E acabam indo, por conta da invasão de terras, né? Acabam indo se uhum. expandir. Então, não dá para a gente trabalhar nos dias, não tem como a gente esperar o dia para falar desses assuntos. Uma criança chega pintada porque na noite anterior teve uma cerimônia na casa dela. Aí a gente vai esperar até chegar o dia 21 de abril para explicar por que aquela criança está vindo daquele jeito, sem que ela sofra bullying, sem que Uhum. os outros fiquem falando que aquilo ali é feio, ou querendo saber por que elas estão pintadas. Não dá. Então, é a nossa vivência. A gente precisa trabalhar diariamente, a gente já precisa entrar o primeiro dia da escola já falando sobre essas questões, indo para a sala de aula com essas questões, fazendo reunião com a comunidade para entender essas questões, porque até os moradores, os pais dos alunos, como é invasão, eles não entendem que ali é uma área de preservação ambiental. Então, a gente faz com os pais também, entendeu, Cris? Deixa eu ligar Uhum. aqui meu carregador. Então, a Tem gente que trabalha com trabalhar com a família também, para temos que compreender e trabalhar com cuidar a aquele família, espaço, né? cuidar aquele espaço. E a questão dos indígenas, a gente precisa trabalhar as etnias, né? Quem são as etnias que estão ali? O que está acontecendo nos municípios? Porque tantas pessoas dessa etnia estão vindo para a cidade, estão vindo morar aqui. E aí eu Uhum. respeito a convivência, e é isso que a gente precisa trabalhar. E não dá para esperar abril, novembro, não tem como. Porque se a gente for esperar, não sei, É, né? todo Então, dia é eu, dia às de vezes, respeito, né, Eli? Todo todo dia dia é dia é de dia de respeito. respeito. E às vezes eu fico pensando, esses dias eu conversando com a Flávia, ela falou, amiga, novembro todo mundo nos quer. Eu falei, eu só não entendo, é isso, gente, por que que é só Uhum. novembro que o povo nos quer? Porque eles têm que querer, a gente o ano inteiro, né? A gente precisa sentar e partilhar o ano inteiro. Mas a gente vai fazendo o nosso, sabe? A gente reúne com outras escolas, sempre que tem um grupo de estudo ou uma formação, eu convido outros diretores a participar com a nossa escola, daquelas temáticas, sabe? E aí já está saindo, eu falo sempre que a Rui Azevedo já está exportando, porque a gente já está saindo dali do nosso meio e trazendo outras escolas para ir trabalhando junto. Só que, como eu falo, é um trabalho
devagar, pequeno, né? Porque, infelizmente, Cris, não somos todos que estamos preocupados com essas questões. Não somos todos que estamos envolvidos. Mas eu te digo uma coisa, eu já fui uma professora medíocre, entendeu? Porque eu não tinha conhecimento. É por isso que eu acho que a gente precisa levar, partilhar saberes, nos reunirmos mais, estarmos fortes, porque quando um professor ele não faz, eu acredito de verdade que é porque ele não sabe, amigo. Porque a partir do momento que ele souber, ele vai fazer. Quando ele souber a importância que vai ter isso, a repercussão que vai ter isso e o retorno que vai ter isso para a nossa vida, ele vai fazer. Então, eu penso que o professor, as coisas que ele deixa de fazer, não é porque ele não quer, ou é porque ele é ruim, é porque ele não sabe. Então, a gente precisa sentar junto e partilhar. Compartilhar esse conhecimento, com certeza, né? Estudar e inspirar outros professores, e a gente vai, é um trabalho de formiguinha, né, Eli? Assim, acreditando É um trabalho que... de formiguinha. É isso E mesmo. antes de apontar, né, o que o outro não faz, repensar o que a gente pode fazer e fazer ainda mais. O que a gente pode fazer é isso, sabe? É partilhar saberes, é chamar o colega. Vamos fazer uma formação na tua escola? Deixa eu te falar, a nossa equipe, a gente está disposta a ir na tua escola. Aí a gente pode sentar, fazer um planejamento para o ano todo, para os teus professores estarem. Ah, legal! E aí já chama outro, chama outro, chama outro. Então vai. Eu não estou falando que isso está partindo de mim. Isso parte de você quando chama a gente para vir aqui discutir essas temáticas. Isso parte muitos de nós. Então, esse muito de nós é aquilo que eu te falei. Nós somos aqueles 90%. E os 10% estão indo junto. Estão indo junto. Não tem muita escolha, vamos e vamos. Não tem muita escolha, vamos e vamos, é isso mesmo. Eli, para a gente finalizar, eu tenho perguntado para os professores com os quais eu converso, o que muda o mundo? E para ti, Eli, o que muda o mundo? Cris, eu acredito que o que muda o mundo, primeiro, gratidão, né? A gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato pelo lugar que a gente vive. Como que a gente vai ser grato pelo lugar que a gente vive? Buscando melhorar, né? União, porque você sozinho não adianta você achar sua escola maravilhosa, achar sua cidade, o seu estado maravilhoso, sem se unir às causas, sem estar junto com outras pessoas, né? E educação, né? Quem não senta para estudar não pode levantar para ensinar. Então, a gente precisa de educação. E é isso, é nessa partilha. É educação, gratidão e união. Enquanto formos gratos, tivermos gratidão por estarmos nesse lugar e tentarmos mudar essa vivência em esse lugar, a gente vai estar fazendo o que é melhor para a gente. A gente só não pode perder esses sentidos aí. É união, estarmos juntos sempre, é juntando as escolas, juntando professores, juntando cidadãos, juntando alunos, juntando pessoas que queiram transformar, né? Ser grato para a gente poder ver o que a gente precisa melhorar. E a educação, porque sem a gente saber como é que a gente vai melhorar, a gente tem que aprender, né? Eli, na minha lista de sonhos, vamos dizer assim, um deles é conhecer o Acre, né? Mais do que conhecer o território, que eu já tinha curiosidade, é conhecer as pessoas pessoalmente, que eu tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas do Acre, assim, online, tão legais, que eu estou louca para ir aí. Agora eu botei mais uma lista, que é conhecer a tua escola. Venha, você vai adorar a nossa escola. E outras escolas, eu tenho vontade, se você vier, vou te apresentar algumas escolas que a gente faz trabalho junto, e venha, você vai amar o nosso espaço, o nosso cantinho, o nosso lugar, os nossos alunos. A nossa escola ela é viva, né? Segue a gente lá no Facebook, Escola Rui Azevedo, dá uma olhada no nosso trabalho, e você vai nas imagens, você vai ver como a nossa escola ela é viva. Né? Sigam, vamos seguir. Já vou fazer isso agora e convido vocês todos também a seguir a escola e se inspirar, né, no exemplo da professora Eli Mendonça. Muito obrigada por ter aceitado o convite e ter participado. Eu que te agradeço muitíssimo, gratidão, união e educação. É isso que a gente está fazendo aqui, minha amiga. Muita gratidão. Estamos juntos. Precisar é só chamar. Combinado.